culto de ceia, amados, ceia do Senhor, nada mais é da gente lembrar o tamanho amor que Ele tem por nós, amém? Porque às vezes no decorrer da nossa vida, no decorrer do dia a dia, são tantas frustrações, é verdade não? São tantas decepções, muitas vezes tantas feridas abertas, muitas vezes no decorrer da nossa idade, da nossa vida, alguns mais, alguns menos, estão realmente achando que amor mesmo não existe. E muitas pessoas, elas acabam até tirando a sua própria vida. Muitas vezes elas se frustram tanto que elas não querem mais nem estar com pessoas, pelas decepções que nós humanos causamos uns aos outros. É verdade ou não, gente? É uma pura realidade, porque nós somos humanos. Nós temos essa natureza que quando João 3, Jesus disse para Nicodemos, o que é nascido de carne é carne. O que ele quis dizer com isso? Não tente mudar a carne. A carne vai ser sempre carne, amém? Não invista nela, viu? Não invista na carne, porque a carne ela não muda, amém? Baseado nessa natureza nossa, muitas vezes nós nos frustramos, nós nos magoamos, e aí nós precisamos o quê? Vir para um culto de ceia para entender aquele que nos amou de verdade, amém, gente? E para isso eu queria dar umas pinceladas na Bíblia e já começa em Mateus 27, Otávio, por favor, amém? 27 ao 31. Eu quero trazer um pouquinho a memória. E semana passada eu falei de uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga. Quem estava aqui? Quem estava aqui? Amém? E hoje eu vou falar de onde nasceu a igreja. Como que a igreja nasceu? De que forma ela nasceu? Ela já foi projetada desde antes da fundação do mundo. Eu e você já fomos projetados. Mas existiu falhas no decorrer dessa projeção. O ser humano, a Eva, o Adão, enfim, falharam. E aí Deus continuou com o seu projeto. E na cruz do Calvário, eu e você nascemos para Cristo. Amém, gente? A igreja, ela nasceu poderosa. Ela nasceu sem mácula, ela nasceu sem ruga. Porque o próprio Jesus já pagou o preço pela igreja. E no 27 diz assim, eu vou acompanhar aqui. Mateus 27, Otávio. Logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele toda a corte. Despojando as vestes, cobriram com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciu, dizendo, salve-te, tu não é o rei dos judeus? E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam com ele na cabeça. Depois de ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. E em seguida levaram para ser crucificado. Amado, uma pessoa que já começou a sofrer dessa forma, já começou a ser cuspido, escarnecido. Uma pessoa que levou pancada na cabeça já ali. Já tiraram, escarneceram dele e colocaram uma coroa de espinhos. Porque ele dizia ser o rei dos judeus. E disseram, já vamos colocar uma coroa em você porque você não é o rei. Mas não sabiam eles que até aquela coroa de espinhos estava no projeto de Deus. Porque quando Adão pecou, a terra se encheu de abrolhos e de espinho. E Jesus, ele tinha que ser perfurado com uma coroa de espinho para também limpar a terra dessa maldição. Mas não é isso que eu quero falar para você. Eu quero continuar aqui em 27:45. Se você está aí comigo. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabatini. O que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Amados, ele foi para a cruz ao meio-dia. E ele ficou até às 3 da tarde. De meio-dia às 3 da tarde, houve treva em toda a terra. O planeta, todo o planeta, toda a terra se condoeu com ele do que ele estava fazendo. Houve treva, 3 horas de trevas na terra.
Às vezes, meu amado, a gente tem uma pessoa famosa que morre. Aí você vê lá no time de futebol, você vê lá em algum evento e faz assim: olha, vamos fazer 1 minuto de silêncio por causa dessa pessoa que morreu. Deixa eu te dizer, querido, Jesus, quando ele foi para a cruz, 3 horas de trevas, 3 horas de densa treva, porque todo o planeta, toda a terra, todo o céu se sujeitou ao que ele estava fazendo, a submissão que ele estava fazendo, por mim e por você. Chegou uma hora nas densas trevas, no desespero da sua dor, porque todos os cordeiros, eles eram oferecidos às 3 da tarde, sempre. Desde lá de Gênesis, depois que Adão pecou, todas as ofertas dos cordeiros sem mácula, né, sem defeito, eles eram oferecidos a partir das 3 da tarde. E quando chegou às 3 da tarde, ele disse: Eli, Eli, sabatini, que significa em aramaico paizinho, paizinho. Ele lembrou de quando ele era criança, ele lembrou da sua infância. E ele estava ali tão desesperado, ele disse assim: Eli, Eli, sabatini, lama sabatini, por que me abandonaste? Ele sabia o que estava falando, ele sabia o que estava dizendo. E ele não falou isso por ele mesmo, ele falou por nós, porque quantas vezes eu e você, paizinho, Eli, Eli, sabá, labá, sabatini, Eli, paizinho querido, por que tu me abandonaste? Ele sabia que aqui nessa noite, ele sabia que nós muitas vezes, a gente diz assim: por que, Senhor, tu me abandonou? Eu estou num sofrimento tão grande, eu estou sofrendo tanto, e por que tu me abandonou? Ele não falou isso lá porque Deus havia abandonado, mas ele falou porque muitas vezes eu e você nos desesperamos e a gente diz: Eli, Eli, paizinho, paizinho. Em aramaico fala: paizinho, por que me abandonaste? Talvez hoje ainda você falou isso. Eu já tive fases da minha vida que eu já falei isso, mesmo estando numa igreja, mesmo estando servindo ao Senhor. Tem vezes que as situações da gente parece que a negritude vem, parece que o sufoco vem, e a gente diz: pai, pai, por que me abandonaste? E todas as dores e tudo que nós passamos, ele diz assim: eu já em tudo fui tentado, em tudo eu já passei, para que tu saibas suportar os teus momentos difíceis. Aleluia. E ao mesmo tempo, Isaías 59 diz que o pecado faz uma separação entre eu e Deus. E naquele momento Jesus assumiu. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não tinha pecado, ele se fez pecador por mim e por você. Ele se fez, ele não só pagou, ele se fez. Então todo o pecado da humanidade, todo o meu pecado, presta atenção, todo o teu pecado estava nele. E quando Deus, o seu pai, olhou para ele naquele momento de treva, Deus não conseguiu ver mais o filho. Lá em Isaías 59 diz que Deus vira o rosto para o pecador. O pecador não consegue se aproximar de Deus. Quando a gente está em pecado, a gente não consegue, a não ser que produza em nós arrependimento. E naquela hora Deus não viu mais o seu filho. E Deus virou o rosto do seu filho. Por isso que ele disse também: por que me abandonastes? Porque naquela hora não era mais o filho, era o meu e o teu pecado naquela cruz. Ele assumiu o meu e o teu pecado. Você está aí comigo? O pecado, querido, ele faz uma separação de Deus e o homem. Quando eu estou com Cristo, quando eu estou andando com Ele, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu me volto para Ele, Ele consegue ver em mim somente o sangue do seu Filho, que é o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. Mas quando eu não estou com Ele, quando eu estou fora da presença, Ele não consegue me enxergar, porque Deus não consegue enxergar o pecado, Ele só consegue enxergar a santidade. E João 19:28 é onde que eu vou me ater essa noite. No que Deus colocou no meu coração. Aleluia.
Aleluia. Você está aí comigo? Diga: estou, pastora. Diga assim: eu vim para o culto de verdade. Diga assim: as coisas lá fora vão ficar lá. Amém? Isso. Diga: as coisas lá fora vão ficar lá. Se alguém não está aqui, você está, por que essa pessoa não veio? Deixa. Venha, você está na mesa, amém? Se alimente porque você está na mesa, amém, gente? Aleluia. 19:28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as escrituras, disse: tenho sede. Depois daquilo tudo que ele passou, ele disse: estava consumado, ele já viu que ele tinha cumprido o propósito. Preste atenção. Você não pode, querido, parar na sua caminhada sem cumprir o propósito. Você não pode parar naquilo que Deus te chamou para fazer, ou porque você nasceu em um propósito. Jesus disse assim: olha, está consumado, porque tudo isso era para cumprir as escrituras. Querido, eu e você precisamos enfrentar a nossa vida de uma forma que nós devemos entender que nós temos que cumprir algo aqui na terra. Existe uma missão para mim, existe uma missão para você. Jesus tinha vindo com uma missão e ele deixou essa missão para a igreja. Tem muita gente deixando a missão pela metade. Tem muita gente abandonando o barco antes de cumprir a missão. Ou em Filipenses, Paulo disse: olha, eu prossigo para o alvo, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para a coroa que eu está me esperando. Eu avanço para aquilo ali. Existe um propósito. Eu não posso parar no meu propósito. Eu não posso descer da cruz quando eu sou esbofeteada. Eu não posso descer quando eu não estou bem, calúnia. Eu não posso descer, porque existe um propósito. E ele disse: olha, eu estou aqui, está tudo consumado para cumprir o que diz as escrituras. Deixa eu te dizer, a vinda de Jesus na terra, tudo foi cumprido à risca, tudo, nada ficou para trás. A primeira vinda dele, e deixa eu te dizer da segunda vinda, a segunda vinda já está quase acontecendo, e está tudo cumprindo à risca, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. E Jesus está voltando, meu amado, para buscar a sua igreja, que Ele comprou aqui na cruz do Calvário. Ele disse: está consumado. Mas eu tenho sede. Eu tenho sede. E nesse momento, talvez, você pense assim: por que o soldado não deu uma água de coco para Jesus? Por que o soldado, com aquele negocinho que ele tinha ali, por que ele não pegou e ele não disse assim: não, eu tenho uma aguinha gelada, eu vou molhar a boca de Jesus? Ele deu o vinagre, que é a bebida mais amarga da terra, até hoje. Quem bebe vinagre aí? Pastor, esse vinagre é para acalentar, para anestesiar a dor de Jesus. Não é isso que os estudos dizem. Lá na frente, quando ofereceram vinagre para ele, ele não aceitou. Ali ele aceitou. Ali mais uma vez Jesus estava observando o coração humano. Ver se ele encontrava uma misericórdia, pelo menos em alguém que estava ali embaixo, de olhar ele sofrendo daquele jeito. Ele disse: eu tenho sede. E aí botaram uma esponja num caniço e molhar a boca dele. E Mateus 25 diz assim: eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Xataraia suiandai. Quantas vezes nós tão egoisticamente, em vez de oferecer água para ele, oferecemos vinagre nas nossas atitudes, nas nossas maneiras de pensar e agir. Ele disse: eu tive sede. Mateus 25 diz isso: não me destes de beber. Eu tive fome e não me destes de comer. Jesus teve sede, porque ali ele estava na figura humana. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Ele tomou aquele vinagre, porque até isso fazia parte do propósito. Até isso fazia parte de se cumprir as escrituras. E ele depois ele disse: está consumado, eu terminei a obra que eu vim fazer, querido.
Não pare na metade daquilo que Deus mandou você fazer. Termine a obra. Está consumado que quando eu fechar os meus olhos aqui, ainda essa tarde conversava com meu marido, aonde vamos ser enterrados quando morrer? Ele falou, não importa. Eu disse, é verdade, não importa. Sabe, temos que discutir sobre isso sim, mas não importa. O que mais importa na minha vida é que quando eu fechar os meus olhos aqui, eu possa dizer, Senhor, está consumado o que o Senhor me colocou nas mãos para fazer. E eu inclino agora o meu espírito em sinal de humilhação ao Senhor. E eu devolvo para o Senhor tudo aquilo que o Senhor foi em mim. A gente diz que ama a Deus. A gente diz que ama o Senhor. Mas a gente não quer continuar essa missão dele. A gente não dá valor a esse sacrifício. Cada vez que eu leio a história de Jesus, principalmente quando começaram a caluniar, quando começaram a machucar, quando começaram a ferir, quando começaram os judeus, que ele veio para os judeus e os judeus não aceitaram ele. E ele começou a ir para os gentios e buscar e forçar e sarar. Eu fico observando que hoje não está diferente. A gente esquece muito rápido do que ele fez por nós. O amor dele, amado, é incomparável. Se tem alguém que está se sentindo aqui mal amado, é porque tu não conhece esse amor. Se alguém está aqui achando que algumas pessoas te desprezaram, querido, quando a gente tem essa estrutura de amor, de alguém que não só comprou a nossa vida, mas ele se deu para me conquistar. Ele concluiu a obra e ele rendeu ao seu espírito. Você está aí comigo? Aleluia. Em 1 Pedro, querido, 2, 18 ao 25. E eu vou ler na tela. Aleluia. Servos, sede submissos com todo temor no vosso Senhor. Não somente for bom, não somente se o Senhor for bom e cordato, mas também aos perversos. Jesus foi submisso aos perversos ou não foi? Foi ou não foi? Ele não foi submisso àquele que caluniaram, cuspiram, deram caniçada na cabeça. Ele foi submisso porque ele precisava cumprir o chamado. Ele precisava cumprir, querido. Pode passar. Não, isso. Vai continuando. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivos de sua consciência para com Deus. Isso é grato. Pois que glória há se pecando sendo esbofeteados por isso. E se suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, são igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato a Deus. Quando a gente faz um mal, se nós somos esbofeteados, tudo bem, nós merecemos. Mas quando não fizemos, assim que Jesus foi, ele apanhou inocentemente. E isso era gratidão a Deus. Isso Deus ficou feliz com a submissão dele. Aleluia. Pois que glória há se pecando. Muda o 21. Porquanto para isso mesmo foste chamado. Pois que também Cristo sofreu no vosso lugar, deixando o exemplo para seguirdes os seus passos. Todo mundo quer os passos de milagre. Senhor, eu quero o teu poder para curar. Eu quero o teu poder para salvar. Mas ninguém quer realmente suportar o que Deus suportou, o que Jesus suportou. Ninguém quer suportar mais nada. Deus me livre de suportar. Deus me livre me submeter. Deus me livre me humilhar. Isso está fora de moda, pastora. Não para cristão. Não para aqueles que nasceram da lança que perfurou o lado de Jesus. Não para esses. Porque quando a gente realmente não se submete, a gente só está mostrando a nossa natureza adâmica, que ainda não mudou. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira.
Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança num Deus que é justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado, vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos deles, vocês foram curados. Deixa o 25. Amado, a minha cura teve um preço. A minha mudança interior teve o preço de chagas. Teve o preço de uma coroa, de mão perfurada, de pé perfurado. A minha vida teve um preço tão alto que eu não posso nem imaginar de voltar à antiga criatura. Eu não posso pensar, envolver e voltar a ser aquela pessoa que eu era. Porque o preço foi muito caro. E cada vez que Satanás tenta que eu volte, eu digo não, eu fui comprada por um alto preço. Aleluia. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidas de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Ele veio. E através aqui quando ele rendeu o seu espírito, ele me comprou para Deus. Você está aí comigo? Aleluia. Eu quero continuar no 31. João 19, 31. Aleluia. Estava ali na cruz 3 pessoas. Um inocente e 2 salteadores. 2 tinham motivos para estar ali, mas um era inocente. Mas estava ali contando, como diz Isaías 53, 12, diz que ele foi contado com os malfeitores. Você imagina hoje você ir preso por causa de uma pensão familiar, que já é um motivo, e você foi colocado lá junto com os trupadores. A família vai lá e vai fazer uma arruaça, é verdade ou não, gente? Mas Jesus, querido, sem pecado algum, sem motivo algum, simplesmente por amor, ele foi crucificado fora da cidade com a morte mais indigna, porque a morte de crucificação era a morte mais vergonhosa, e ele foi para fora da cidade, meu amado, contado com os malfeitores. Será que você entende o amor de Jesus pela tua vida? Será que você entende o amor de Jesus para você continuar a batalha, viver para Ele, servir para Ele? Tudo isso por amor. Então os judeus, para que no sábado, 19:31. Então os judeus, para que no sábado não ficasse corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fossem tirados dali. Os judeus, eles iam comemorar a Páscoa no domingo, por isso que aquele sábado não era um sábado comum. Os judeus já guardavam o sábado, que nós hoje é o domingo. Eles guardavam, eles não faziam nada no outro dia. E era sexta-feira. E eles disseram, não, esse sábado grande é esse dia. E vai ficar vergonhoso nós receber a multidão para a Páscoa com esses 3 malfeitores aí. Os judeus é como muita gente hoje que comemora a Páscoa sem o Cordeiro. Os judeus, eles estavam fazendo uma festa. Os religiosos são assim, fazem muitas coisas, fazem muita festa, mas o Cordeiro está fora da festa. Será que eles não olharam para ali que João falou em 1:29, 1:26? Pode colocar aí. Quando João falou várias vezes e disse, esse é o Cordeiro do que vai tirar o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro Santo que será imaculado. Será que os judeus não ouviram isso e não viram que Jesus estava ali inocentemente naquela cruz? Não, nós estamos com muita pressa
Por favor, fizeram uma comitiva, foram até Pilatos, eles vestidos com roupas sacerdotais, franjas compridas, santo, 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 sem o cordeiro. Vamos lá, Pilatos tem que tirar esses malfeitores daqui, vai ficar feio para a nossa festa da Páscoa. Queridos, tanta gente fazendo festa, tanta gente comemorando coisas com Cristo, sem Ele estar presente. Vamos lá. Eles precisam vir. João 1:29 disse assim. 1:29, por favor. João 1:29. Disse que os judeus, eles ouviram João falar, com certeza. O dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus estavam ali. E no 26... respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. É a sequência que ele deu ali. João falou muitas vezes: olha, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vim anunciar ele, eu vim falar dele. Gente, quantas vezes os judeus tinham ouvido falar dele? Quantas vezes? Quantas vezes você ouviu falar desse Salvador, desse Cordeiro? O que Ele fez na tua vida, o que Ele faz na minha vida. E quantas vezes nós continuamos a nossa vida e não realmente usufruindo do que esse Cordeiro é em nós. Tira ele daqui, para ele morrer mais rápido. Tira ele daqui, tira o Cordeiro daqui. Esse Cordeiro está me incomodando. Esses malfeitores estão me incomodando. O Cordeiro estava incomodando a religião. A religião é uma falsa... fala de religar, é uma falsa proposta de ligar o homem a Deus. Tudo que não é ligado pelo Cordeiro não está ligado com Deus. A gente só consegue se religar com o Cordeiro. Escuta uma coisa, muitas coisas vão acontecer nesse mundo. Muitas coisas vão acontecer nesse mundo, falsos profetas, mentiras. Mas querido, tudo que você tem que entender é da onde você nasceu. E a única verdade é Cristo. O que não está ligado em Cristo é tudo mentira, amado. Ninguém vai para o céu primeiro se não passar por Cristo. Aleluia. Quem está aí comigo? Tira aí, Pilatos. Vamos quebrar as pernas. Satanás estava dando mais uma investida ali. Porque se tu pegar Números 12, eu acho que é Números 12, não, Êxodo 12, 46. Êxodo 12, 46, coloca aí. Sabe, querido, o cordeiro que era oferecido antes de Jesus, ele não podia ser quebrado nenhum osso. Não podia. O cordeiro que era oferecido para o sacrifício dos pecados antes de Jesus, ele tinha que ser sem defeito. Ele não podia ser quebrado, sabe por quê? Porque se Jesus fosse quebrado as pernas, o plano de Deus havia falhado mais uma vez ali. E Satanás, ele deu uma última investida, porque ele está sempre presente. Quebra as pernas. E se ele não tivesse morrido antes e a perna tinha sido quebrada, tinha falhado o plano da redenção, e eu e você não estaríamos aqui. Ele deverá ser comido na casa onde foi preparado e não será tirado dali. Não quebre nenhum osso do animal. Satanás sabia disso. Por isso que Satanás pegou os judeus e pegou Pilatos e vamos quebrar as pernas, vamos fazer eles morrer mais rápido, porque aí eles vão morrer porque a pleura vai fechar, eles não vão conseguir respirar, eles vão morrer mais rápido. Era assim que faziam antigamente. E aí, Jesus quebrado as pernas, como é que ia nascer dele a igreja do ID? Manca? Aleijada? Não, a igreja ela é perfeita. A igreja que nasceu dele é perfeita. É sem mácula e sem ruga. Ele não fez uma igreja aleijada, meu amado. Ele não trouxe uma igreja manca, meu amado. Aleluia. Quem está aí comigo e está entendendo nessa noite? Visto que era a preparação da Páscoa, olha só, preparando tudo sem o Cordeiro, estamos com pressa, porque nós temos que fazer uma festa. Querido, deixa eu falar algo para você. Tudo que você fizer na vida, seja tocar aqui, seja pregar, seja no seu dia a dia, se o Cordeiro não tiver,
não vale a pena. Os soldados foram, aí chamaram os soldados, né? Pilatos chamou os soldados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificado. Imagine agora com que eles quebraram essas pernas, né? Não foi com uma varinha, né, gente? Deve ter sido uma paulada de misericórdia, né? Eles foram com tudo e quebraram as pernas. Quando eles chegaram em Jesus, chegaram em Jesus, viram que ele estava morto e não quebraram as pernas. João 10:18, eu acho que é isso. Jesus disse assim: ninguém pode tirar a minha vida, eu me dou para você, Maico, de livre e espontânea vontade. Ninguém vai forçar eu te amar, porque eu te amo e eu vou para a cruz. Dessa forma, ninguém vai tirar a minha vida. Eu entrego para o Pai a minha vida por você. Quando chegaram em Jesus, ficaram pasmados, porque Jesus já estava morto. Porque ele já tinha devolvido o Espírito para o Pai. Ele se deu, ele se entregou, ele não teimou. Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele não se esperneou, ele disse: eu vou. E ainda orou. João 17 diz que ele orou pelos pecadores: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É tão bom a gente fazer isso, né? Mas a gente nunca ora por alguém nessa situação que Jesus orou. Dessa forma. Verdade ou não? Na cruz. Não, né? Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que meu Pai me mandou eu fazer. Ele cumpriu o que o Pai mandou fazer. Ele disse: Pai, até aqui eu trouxe a minha igreja, está consumado, Pai. Eu devolvo, eu inclino a minha cabeça, o meu corpo fica aqui, mas o meu espírito volta para ti. Eu dou a minha vida por esses pecadores que estão me crucificando, Pai. Ele já estava morto. E ao ver que ele já estava morto, aconteceu algo que eu quero que você se atenha aqui também comigo. Um dos soldados, volta lá em João 19:34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Fala comigo: sangue e água. Fala de novo: sangue e água. Pastora, se ele estava morto, por que que ele enfiou uma lança novamente ali? Mais um plano satânico para quebrar alguns ossos, com certeza. Porque uma lança dos soldados romanos não era nada fraca. Pesquisa um pouquinho e vai ver como é que era aquela lança. Era igual uma pá de cavar terra, amado, com um bico enorme. Uma ponta, perdão, enorme. E eles vêm e voram no lado de Jesus. E ali verteu sangue e água. Uma mulher, quando ela tem filhos de parto normal, ela tem sangue e água. A Eva, quando foi feita da costela de Adão, ela foi feita da costela também na lateral, porque ela foi feita para ajudar o seu esposo Adão. A costela, ela tem ela é colocada ali na anatomia humana para proteger o pulmão e o coração, que são órgãos muito delicados. Ela faz uma caixa torácica e ela protege. Por isso que Eva foi tirada da costela do Adão, para proteger o seu marido Adão, guardá-los, defender, proteger. Só que ela falhou. Ela falhou na proteção. A primeira noiva, que era a noiva de Adão, a esposa de Adão, o primeiro Adão que ia me salvar, a noiva falhou, a esposa falhou. Ela não ajudou o marido a ficar na presença. Os dois caíram no pecado. Mas ela também, como igreja que seria, se não tivesse falhado, ela foi tirada do lado também de Adão. E Jesus, quando ele verteu aquela água e aquele sangue, presta atenção, querido, é muito forte. Já um cordeiro morto. Por que morto, pastora? Porque o sangue só tinha valia
de um cordeiro morto. Mas ali eles não colocavam em sacrifício o cordeiro vivo. Para a oferta de expiação dos nossos pecados, o cordeiro ia ser morto para derramar o sangue. E com Jesus não tinha que ser diferente. Ele, depois de morto, furaram ele para que o sangue e a água dele caísse na terra e ele parisse e nascesse dele, eu e você, que é a nova noiva, a noiva de Cristo. Eu e você não fomos nascidos de qualquer mulher, apesar de que humanamente sim. Mas do Espírito, eu e você, a noiva do Cordeiro, ela foi tirada do lado do coração de Jesus. Quando ele verteu aquela água, aquele sangue, ele estava parindo a noiva. Ele estava parindo eu e você. Ali nasceu a igreja, querido. É por isso, querido, que muitas pessoas não entendem. É por isso que ele disse para Pedro, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É verdade, porque a igreja nasceu dele e já está tudo consumado. Ele já venceu. Não tem como a igreja ser vencida quando ele já pagou um alto preço. Quando ele já fez tudo o que tinha que fazer para eu e você ir para o céu. E quando nasceu e verteu o sangue e a água, ali mesmo, você pode ter certeza que a água, desde os tempos remotos, tanto que quando ele fez o primeiro milagre da multiplicação naquele casamento, tinha 6 talhas d'água, porque os judeus, eles lavavam, as mãos, tudo antes de qualquer coisa. A água significa purificação. A água significa a purificação da minha vida errada, da minha vida torta. Ele lavou a igreja, ele já lavou a igreja, amado. E a água hoje representa a palavra de Deus, querido, saiu dele, a palavra dele. A igreja, ela tem que se basear aqui, a água é a palavra. Em Efésios diz que a água é a palavra. Pedro, quando foi lavar os pés, Jesus foi lavar os pés dele, ele disse, eu não quero que tu lave os meus pés. Ele falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Tem muita gente, querido, dentro das igrejas, sem deixar Jesus lavar. Não tem parte com ele, não adianta, querido. A igreja que vai subir é a igreja que nasceu dele. Quem está aí, queridos? Quem está aí comigo de verdade? Aleluia. E aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro, João. O seu testemunho ele sabe o que diz a verdade, para que também vos creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Aquela água que foi derramada junto com o sangue, se aquilo não tivesse acontecido num cordeiro morto, você e eu não tínhamos a redenção. Tudo estava programado por Deus. A tua vida está programada por Deus. Você nasceu no dia que Jesus foi perfurado com aquela lança. Eu e você nascemos. Quando Nicodemos disse, mas eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo, João 3, e nascer de novo. Ele falou, não, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Importa-vos dizer que você tem que nascer da água e do espírito. Nascer da água é você aceitar a Cristo e dizer, eu vou me batizar, porque eu quero regenerar, o meu passado vai ficar para trás. E o sangue é a borracha do pecado. O sangue é a borracha do pecado. Satanás não respeita diploma. Satanás não respeita roupa bonita. Satanás não respeita oratória bonita. Pessoas com intelecto alto. Satanás não respeita Pai Nosso, Ave Maria. E nenhuma oração bonita. Satanás, Shainan, ele só respeita quando ele vê o sangue de Cristo em cima de você.
Por isso que ultimamente as orações elas estão tão sem graça. Porque antigamente, assim que eu me converti, um pouco antes ainda, a minha mãe se converteu antes de mim, ali no Rio Vargedo, numa igreja bem pequenininha. E eu chegava e ela orava: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus cura. Ela falava o tempo inteiro do sangue. As nossas orações têm sido mudadas. As nossas orações muitas vezes elas são vãs repetições. Porque o que cura, o que sara, o que liberta, o que transforma é o sangue derramado na cruz do Calvário. Satanás, ele sabe muito bem a casa que tem sangue nos umbrais. Eles estavam comemorando a Páscoa, os judeus, porque a Páscoa significa saída. Páscoa significa lá em Êxodo, quando eles saíram, quando Deus libertou o povo. E ele estava ali comemorando aquilo, e Jesus estava na cruz. O verdadeiro libertador estava ali, ninguém viu. Sabe, queridos, uma coisa que você deve, abre comigo em Atos 20, 28 na tela, por favor. Uma coisa que você deve saber e entender. Preste atenção nessa noite, querido, por favor. É muito sério o que eu estou falando para você, querido. É muito sério. Dói o meu coração. Da onde que eu fui nascida em Cristo e como eu fui nascida. Não é só aceitar a Cristo e morar no céu, não. É entender o plano da redenção, querido. Aleluia. Cuide de vocês mesmos, de que todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados como pastores da igreja de Deus, que Ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Isso aqui não é só para mim, não. Isso aí é para todos. A tua casa, mulher, homem, você já tem um rebanho. Você, homem que está aqui e ouvindo essa palavra nessa noite, entenda que Deus te constituiu como bispo, como pastor da tua casa. As primeiras ovelhas são da tua casa. E Ele comprou com precioso sangue. Ele não pagou, Ele não deu uma BMW, amado. Ele não deu um sítio famoso. Outro dia eu estava vendo um ratinho. Não tinha nada para fazer no domingo, fui ver, estava lá um ratinho. 13 fazendas, não sei quanto. Glória a Deus pela vida dele. Mas se ele não se converter a Cristo, aquilo nada vai levar para o céu, querido. Deus nos comprou com precioso sangue. Que preço tem esse sangue na tua vida, querido? Que preço tem? Querido, eu estou tremendo aqui falando disso, eu estou tremendo. Eu estou tremendo. Às vezes as pessoas caem, se machucam, tem uma quedinha, ou mãe que tem criança, o filho vem correndo com um pouquinho de sangue, você já se desespera. Jesus tinha sido perfurado, caiu sangue. Tinha sido coroa de espinho, caiu sangue. Todas aquelas trilhaços que ele rachou o corpo dele inteiro, caiu sangue. Mas o sangue, aqueles externos, não comprou a igreja. O que comprou a igreja foi o sangue interior. Foi o coração do Senhor, o pulmão. Por isso que o Espírito Santo se chama estudo de pulmone, que vem do pulmão, do ar. O Espírito Santo é aquilo que nos dá ar. Aleluia. E 1 Pedro 1, 18 e 19. Bota na minha Bíblia, viu, Tavinho, por favor. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento de vossos pais, que vossos pais vos legaram. Fútil procedimento. Às vezes, querida, a gente só está dentro da igreja. Deixa no 19. Mas a gente continua na vidinha fútil. As pessoas não conseguem ver o sangue de Cristo em nós. As pessoas não conseguem ver a nossa paixão por Cristo. As pessoas não conseguem ver a nossa dedicação por Cristo. Nós continuamos na igreja, mas estamos na vida fútil. Tudo isso por quê? Eu te respondo. Eu te respondo com tremor e temor no meu coração hoje, essa noite. Eu te respondo porque é isso que Deus está mandando falar. Tudo isso a gente não muda, a gente não faz, a gente não se entrega, porque a gente não valoriza o sacrifício da cruz do Calvário.
Ah, me perdoe você que nos visita, mas eu sou apaixonada por Cristo. Eu sou apaixonada pela obra do Calvário, pelo sofrimento. Eu sou apaixonada pelo tamanho amor que Ele derramou naquela cruz por mim. Como dizer não a um homem desse? Como não fazer para um homem desse? Como retribuir esse amor desse tamanho? Como? Me diga como. Aquele que foi como o cordeiro mudo ao matadouro, Ele não abriu a boca. Como não amá-lo? Como não me render? Como não me submeter? Como não fazer? Ele te comprou com aquela lança na lateral, derramando todo o sangue e toda a água, para te lavar, para me lavar, para me purificar. E ao mesmo tempo o sangue era para nos cobrir. A igreja só vai subir com a cobertura do sangue, querido. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Semana passada eu preguei sobre isso. A igreja que vai subir sem ruga, sem mácula. Sabe por quê? Diga por quê, pastora? Porque a fonte da onde nasceu é perfeita. Ele não trouxe um aleijado. Ele estava todo perfeito, apesar de machucado. A igreja nasceu de Cristo e Cristo é perfeito. Eu louvo a Deus que eu tenho 3 filhos perfeitos. Mas eu poderia ter regerado na carne alguém imperfeito. Agora Cristo não. Cristo gerou uma igreja perfeita, amado. O cordeiro que morreu por mim e por você é perfeito. E se eu sou filho de Deus Altíssimo através do cordeiro, a minha vida tem que ser perfeita com Ele. Para de criancice. Para de fazer de conta que está com Cristo, talvez. Você está igual aqueles judeus, Cristo na cruz, e eles comemorando a festa da Páscoa. Talvez você está na igreja sem Cristo. Não que aqui não tenha sido pregado. É que você não entendeu o sacrifício da cruz. Aleluia. Eu quero que você coloque, para encerrar, João 15. Aleluia. Entenda o sacrifício da cruz de uma vez por todas. Entenda. Entenda, por favor, igreja. Jesus está voltando. Agora estamos numa epidemia. Pega, querido, e vai ver o Sermão do Monte. Vai ver Mateus 28, Mateus 25. Vai ver onde que está tudo escrito, querido. Agora a gente está com uma epidemia. Até as igrejas está ao ponto de fechar. Está ao ponto de não aglomerar mais gente. Está tudo uma loucura. Jesus está voltando. E quantas pessoas passaram tantas festas da Páscoa. Fizeram tantas festas, mas o cordeiro não estava. Jogaram o cordeiro para fora. Tiraram o cordeiro. Estavam com vergonha do cordeiro. Eu fiquei tão emocionada hoje quando meu marido chegou em casa. A gente prega o que vive, gente. Lá em casa não tem nada para esconder. A gente prega o que vive. E meu marido fez uma reunião de família. Toda a família dele está aqui. Do Ceará, do Rio de Janeiro, do Rio Grande. Então todos da minha sogra, inclusive uma freira. Ele fez uma reunião de família e disse: olha, estou fazendo uma reunião porque amanhã a gente não sabe se vai estar aqui. E a gente tem que fazer alguns acertos. E eles ficaram se perdoando, se entendendo, desfazendo alguns disse-me-disse. 3 horas de acerto. Lavaram a sua alma, se purificaram e ficaram em paz. Talvez você está aqui e você tem ido em tantos lugares, até mesmo na tua família. Você tem lançado o cordeiro para fora. Essa atitude do meu marido essa tarde que ele sumiu lá de casa,
foi colocar o cordeiro na família, o cordeiro na mesa, e explicar para eles o que é servir a Cristo, explicar para eles o que é o amor de Cristo, explicar para eles o que é ter uma mãe com 80 e poucos anos e amar em todo o tempo. E eles se sentiram assim, impressionados. Sabe, querido, quem serve um cordeiro e quem entende a morte do cordeiro, aonde está, o cordeiro está à mesa. Aonde você vai, querido, você coloca o cordeiro na mesa, você não tem vergonha do cordeiro. Eu preciso falar isso que soou com o Espírito Santo aqui atrás de mim. Eles tinham vergonha do cordeiro, mas eram religiosos. Gostavam franjas bonitas, roupas bonitas, deviam pregar muito bem, mas não tinham o cordeiro. João 15, de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E tudo o que dá fruto limpa, para que produzam mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha a água aí. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar-se, não permanecerdes em mim. Deixa aí, deixa lá no 4. Não existe, querido, uma igreja se ela não estiver conectada com Cristo. Não existe você dizer que é igreja se você não está conectado com a videira. Existe uma proteção nesse ambiente. Todos pensam da mesma maneira. Todos querem servir o mesmo Deus. Todos querem ficar ligados na videira. Mas tem pessoas que querem ser igreja lá fora, totalmente desconectada do que Deus tem. Por isso que existem sinagogas, por isso que existe a igreja, querido. Para eu e você sermos ramos numa videira só e conectados. É por isso que Eva foi tirada da costela daquela proteção. A igreja, ela protege Cristo e Cristo protege a igreja. Não, querido, eu não conheço em 27 anos de conversão, 26, alguém que se desconectou de Cristo, que ficou vivo. Vivo que eu digo espiritualmente. Não fica. Tem muita gente igual um zumbi andando por aí. Pode passar. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, diga nada podeis fazer. Isso é tão sério, mas ao mesmo tempo as pessoas banalizam. Eu sei porque eu já tive um marido incrédulo. E o dia que eu entendi essa palavra aí, eu disse, eu preciso de Cristo, não preciso dele. Eu vou orar por ele, mas eu preciso de Cristo. Porque não é sem ele que eu nada posso fazer, é sem Cristo. Talvez você ame demais uma pessoa, talvez você está aqui até chateado com alguma coisa. Querido, ele não é Cristo, ela não é Cristo. Eu só não posso me desconectar de Cristo do resto, querido. Deixa desconectado. Porque sem Cristo, ouviu você, jovem, que talvez tem gente que se desespera no relacionamento, que fica louco quando as coisas não dão certo, num divórcio, alguma coisa. Você não pode, querido, se desconectar de Cristo. Isso você não pode, o resto, só nas mãos de Deus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E a semelhança do ramo secará, e apanha e lança no fogo e queima. Se alguém não permanecer em mim, será lançado. Talvez nunca você vai ser lançado fora de uma igreja. Não, a gente não pode fazer isso. Mas quantas pessoas estão na igreja fora de Cristo? O cordeiro está para o lado de fora da festa. No 7, 8, para encerrar. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deixa aí. Tu acha que o Pai não tem prazer, querido, de ver uma pessoa dando fruto para Ele? Poxa, o meu filho morreu pelo Arnaldo. Deus olhando lá de cima. O meu filho morreu pelo Arnaldo, mas eu estou sendo glorificado. Olha quantos discípulos o Arnaldo tem. Sabe por que talvez você não cuide de discípulo e você não dê fruto para Deus? Porque tu não entendeu o preço que foi pago na cruz do Calvário. Aquela pessoa que está lá fora drogada, ferida, machucada no lesbianismo, homossexualismo, na pobreza, na prostituição, na droga, ele já foi pago o preço por ele. Já foi pago. Quando você paga caro por alguma coisa e você perde, você fica irritado ou não? Você fica chateado ou não? Imagine como que Cristo está ultimamente. Quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas se perdendo? E a igreja que se diz igreja salva, estão fazendo a Páscoa sem cordeiro. Fica de pé, queridos, nós vamos ceiar. Eu não quero louvor aqui. O louvor vai ceiar aí. Pode preparar as ceias. Aleluia. Eu quero que você volte só um pouquinho lá em João. Na tela, Tavinho, 19:34. Quero que você... Mas um dos soldados lhe abriu o lado. Pensa um pouquinho agora comigo, por favor. Pensa se fosse em você. Já estava na cruz, machucado, ferido, né? Já estava até morto, mas pensa se fosse você. Um defunto, furar um defunto. Falta de respeito, não é, gente? Também. Abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Diga para a pessoa do lado: esse foi o preço do teu nascimento. Esse foi o preço que você nasceu, Karine. Sangue e água. Se você estudar teologia um pouquinho, contam que ali Deus, Jesus, pariu a sua noiva. Ali Ele fez nascer a sua esposa. Eu e você.